Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Abra a sua Bíblia. Aleluia. Em Levíticos capítulo 6 e o versículo 13. Levíticos 6, 13. Aleluia. Glória a Deus. Levíticos capítulo 6 e versículo 13. Logo no comecinho aí, depois de Êxodo, Gênesis, Êxodo e logo em seguida Levíticos. Todos acharam? Um só versículo bastante conhecido que diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eterno Deus, soberano, digno de todo louvor e de toda exaltação. Pai, em nome de Jesus, te dou graças por mais uma oportunidade que me concede de aqui poder estar falando dessa palavra que é santa, linda, poderosa e maravilhosa. Me coloco perante o teu altar, a tua presença, para que aqui o Senhor seja glorificado e exaltado. Desde já honra, glória, louvor, majestade, domínio e poder e toda exaltação seja dada a ti em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado sempre. A Bíblia diz, querido, que o fogo deve arder continuamente. Olha o que é que a Bíblia está falando para mim e para você. Que fogo é esse? É aquele fogo que consome, que queima, que fere? Não. Esse fogo, querido, que a Bíblia está falando é a palavra de Deus. Ela deve arder dentro de nós. A palavra de Deus deve arder dentro de nós de N formas. Exemplo, deve arder com desejo de estar na casa do Senhor. Deve arder com desejo de estar sempre em oração. Deve arder com desejo de estar sempre querendo ler, conhecer, entender. Deve arder quando chegamos para cultuar a Deus junto com os irmãos. Deve arder na igreja, deve arder em casa, deve arder no trabalho, deve arder na rua, onde a gente estiver. A palavra de Deus deve arder na nossa vida, não só no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Deve arder continuamente na nossa vida. A palavra de Deus, queridos, se ela não arder dentro de nós, se a gente não tiver prazer para estar na casa de Deus, para buscar a Deus, isso é o primeiro sinal que não é bom.
percebeu isso, que já sentiu isso, vai concordar comigo. Qualquer pessoa. Quando a palavra de Deus ela está ardendo dentro de nós, a gente tem o prazer de estar nos cultos. Quando a palavra de Deus está ardendo dentro de nós, a gente pode até estar trabalhando, mas está com o pensamento ligado em Deus, está conversando com Deus, está em oração ali com Deus. O que a gente estiver fazendo, a gente está em contato com Deus, porque Ele está ardendo dentro de nós. Enquanto a palavra arder dentro de nós, teremos prazer, satisfação, alegria de quê, pastor? De buscar a Deus, de ouvir Deus. E esse arder, querido, é uma forma de termos prazer de buscar a Deus. Esse arder é sabermos que somos dependentes dele. A gente não pode, querido, depender de Deus só quando as coisas estão boas. A gente tem que depender quando as coisas também estão ruins. Tem pessoas que quando as coisas estão boas, estão buscando a Deus. Quando está ruim, deixam de buscar a Deus. Acha que aquilo como se fosse uma culpa de Deus. Deus nunca vai ser culpado por um deslize nosso, por uma falha nossa. Até porque Deus jamais quer que a gente deslize e falhe. Ao contrário, Ele quer que a gente tenha uma vida reta, santa, verdadeira, diante da sua face e da sua presença. O altar, querido, o altar somos nós. E o texto diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A Bíblia vai dizer que lá no 42 de Isaías diz que a cana trilhada não quebrará. Aleluia! Nem o pavio que é fumega. Você sabe o que é fumegar, né? Fumegar é enquanto há fumaça há. Então enquanto tiver fumaçando ali é porque tem o que? Fogo. Então, a cana trilhada, olha só, não quebrará. Trilhada, o que é trilhada? Trincada, rachada. Ela pode ter rachado, mas não quebra. E o pavio que fumega não se apagará. Porque isso não pode acontecer, não deve acontecer. E quando uma cana ela se trilha, querido, é porque a pressão foi grande sobre ela, por isso que ela trilhou, trincou. Mas, mesmo ela estando trincada, é como uma pessoa. Uma pessoa está bem e de repente acontece algo, pode ser na vida física, pode ser na vida espiritual, pode ser até na vida material, financeiramente. Acontece algo e a cana trilhou, trincou. Quer dizer, aquela pessoa está passando uma situação muito difícil e a sua fé, ela foi abalada, ela não foi derrubada, ela foi abalada. Quando a sua fé ela é abalada, é como se Deus dissesse assim: olha, você está só abalado, você só não pode cair. A sua fé foi estremecida, mas você não pode deixar de crer que eu vou fazer. Queridos, Deus permite muitas vezes situações na nossa vida, Ele permite na nossa vida, para que a gente veja como é que estamos diante da sua presença. Você já pensou se a nossa vida fosse só um mar de rosas? Você imagina aí, tudo fácil demais. Entendeu? A nossa vida, querido, por isso que Jesus disse: olha, no
estava dizendo. Tem de confiança, ele estava dizendo. Por que ele estava dizendo isso? Ele termina dizendo, falando dentro do texto: eu venci. Olha, a primeira coisa que precisamos entender, Jesus está dizendo: olha, não será mais necessário vencer. Por quê? Porque ele está dizendo: eu venci, e vós também vai vencer. E como é que eu vou vencer? Através de Cristo. Entendeu agora? Eu não vou vencer através da minha força, mas vou vencer através da força de Cristo, do poder de Cristo, da palavra de Cristo, que ela deve estar na minha vida, me fortalecendo. É por isso que o altar somos nós, e o altar não pode se apagar. Se o altar é nós, segundo a Bíblia que diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, e se nós somos o altar de Cristo, o fogo tem que arder continuamente. Veja que aqui não está estipulado um limite de tamanho ou altura, mas está dizendo: o fogo arderá continuamente. Quer dizer, o fogo pode, hoje você pode estar explodindo de fé, de alegria. Amanhã você está passando por uma situação difícil e deu uma decaída, mas o altar tem que estar fumegando. Glória a Deus. Entendeu agora? Vai ter dia na sua vida que você vai estar saltando, pulando, gritando de alegria, mas também vai ter dia na sua vida que você vai ficar em silêncio, mas lá dentro de você o fogo ainda queima, a presença de Deus ainda permanece, a glória de Deus ainda está sobre a sua vida, porque a Bíblia é clara quando diz: o fogo tem que arder continuamente. Glória a Deus. Eu não estou dizendo, queridos, que você vai ter ou vai estar bem todo o tempo. Vai ter momento na sua vida de tristeza, vai ter momento de angústia, de decepção, vai ter momento que você pode cometer um erro, uma falha e ficar triste. Vai ter momentos difíceis na sua vida, mas nem por isso, primeiro você tem que saber que nunca culpe Jesus por algo na sua vida, nunca culpe, porque se for Ele que estiver permitindo essa situação na sua vida e você esteja em Cristo, se for Ele, pode ter certeza que há um propósito, que há um plano dele dentro daquilo para erguer você com mais força, para levantar você com mais força, para firmar você com mais força, para deixar você mais abastecido, mais abastecida, porque para tudo Deus tem um propósito. E eu quero falar de 3 tipos de vida cristã. 3 tipos. Primeiro tipo da vida cristã, primeiro tipo, uma vida de obediência. Querido, não poderia ter ou falar de outra coisa se não fosse a obediência. Porque a obediência é um pilar que o próprio Cristo fez questão de se apresentar de imediato. Quando ele decidiu dar o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o Pai doou o seu filho, deu o seu filho, e o seu filho obedeceu. Primeiro ato de obediência. E por incrível que pareça, Deus ele não está preocupado com sacrifício, não que não possa ser feito, deve ser feito, mas o sacrifício em si, quem tem que estar acima do sacrifício é a obediência.
fazendo tudo em vão. Não está adiantando de nada. O que adianta, querido, eu orar, de fazer um hematoma na minha testa ou nos meus joelhos, mas eu não obedeço a palavra de Deus? O que adianta? Primeira Samuel capítulo 15, versículo 22, Deus deu uma ordem para que o rei obedecesse. E Samuel foi e falou para o rei como ele deveria fazer. O profeta foi e disse ao rei, e disse: olha, você vai fazer da forma que Deus mandou. Ele sempre foi, olha, Saul sempre foi uma pessoa obediente, sempre foi, até um certo dia. Porque, por incrível que pareça, querido, às vezes nós não paramos para entender que o segredo da nossa vitória está na obediência. Olha, enquanto eu não entender que se eu não for obediente a Deus, eu vou estar, como diz o ditado popular, dando murro em ponta de faca, e vou estar andando de lado, feito caranguejo. Enquanto eu não tiver uma vida de obediência à palavra de Deus, a minha vida vai estar sempre afundando. Eu posso até achar que está tudo bem, mas não está. Por quê, pastor? Porque eu só posso ter certeza que a minha vida está bem quando eu sei que eu estou obedecendo a palavra. Aí eu vou bater no peito e dizer: eu estou bem. Mas se eu não procurar obedecer a palavra de Deus, querido, eu não tenho como estar bem, porque Deus não está querendo de mim sacrifício. E eu posso até sacrificar de que forma, pastor? Jejuando, me consagrando. Tudo isso é muito bom. E outra coisa, querido, tudo isso, além de ser muito bom, é um dever meu, é obrigação minha. É obrigação minha orar, é obrigação minha me consagrar, gente, não é obrigação minha, porque sou eu quem estou precisando, não é Deus quem está precisando. Mas tudo isso só tem fundamento, só tem coisas boas para a minha vida se eu tiver o principal, a obediência. Porque se eu jejuo, se eu oro, se eu leio a palavra, eu prego a palavra, mas não vivo ela, o que é que adianta? O que é que eu estou fazendo, querido? Subir no altar, falar uma coisa para você e em casa fazer outra, na rua fazer outra, no trabalho fazer outra, ou em qualquer outro lugar. O que é que adianta? Ah, o pastor não está vendo, a irmã não está vendo, fulano não está vendo, Beltrano não está vendo, e Jesus? Olha, se você dissesse assim para mim: olha, Jesus, todo mundo está vendo, se Jesus não vê, para mim é melhor. Seria bom se fosse assim. Só que ninguém vê, mas ele vê. Você sabia que Jesus, ele, por ser um Deus trino, ele não precisa virar para olhar para você. Ele olhando para frente, ele está vendo o que você está fazendo atrás. Veja quem é esse Deus. É um Deus trino, querido, que ele consegue enxergar sem precisar se virar aonde você está. Ele vê você aonde você estiver. Davi disse isso no Salmo 51. Se eu descer a mais profundeza, ali tu me vês, Senhor. Aleluia. Nem para. Queridos, você sabe o que é mais interessante? É que Deus não precisa descer na profundeza para lhe ver. Do mais alto céu, Ele olha de cima e vê onde você está, sem precisar chegar perto de você, sem precisar usar um binóculo para te ver, sem precisar usar uma lupa para ver você maior, porque na hora que Ele olha para você, Ele vê você do tamanho que Ele quiser, se grande
do tamanho de uma formiga. Aleluia. Tal é o seu poder, tal é a sua grandeza. Por isso que lá em Deuteronômio, olha o que diz o texto, Deuteronômio capítulo 28, eu podia citar o texto, mas eu quero ler, para a gente mastigar ele bem mastigado. Deuteronômio capítulo 28, muito conhecido o texto. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, que começa dizendo assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Veja aí, mas ele diz assim, ó, eu tenho que ter um cuidado. Você está entendendo agora? Eu tenho que ser cuidadoso com o quê? Com a palavra. Eu tenho que ser cuidadoso com aquilo que ela fala para mim, que ela se revela para mim. Aí ele diz: se eu tiver o cuidado de ouvires a voz do Senhor teu Deus e tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, com cuidado, querido. Ele diz assim, ó, que hoje o Senhor te ordena, o Senhor teu Deus te exaltará. Deus só pode, querido, exaltar uma pessoa se ela verdadeiramente estiver se esforçando para agradar a Deus. Você sabe qual é a maior e a melhor maneira de você agradar a Deus? Obedecendo. Obedecendo ao que, pastor? A palavra. Se você se esforça para obedecer a palavra, Deus terá o prazer de te exaltar na terra. Eu tenho dito sempre e vou continuar dizendo 1000 vezes, 1 milhão de vezes, ou quantas vezes for preciso, queridos. Queridos, eu preciso, com toda a sinceridade, saber que a bênção do Senhor está chegando sobre mim. É ela que está chegando sobre mim, ou não é ela que está chegando? Você sabia que existem pessoas que acreditam que Deus está abençoando e não está? Pastor, como é que é isso? Você acha que Deus vai abençoar uma pessoa que está fazendo coisas erradas? Seja sincero. Você acredita nisso? Que Deus vai abençoar uma pessoa que está fazendo tudo errado? Deus não vai, mas o diabo vai. O diabo vai dar corda. Continua. Só que a pessoa vai acreditar que seja Deus, mas não pode ser Deus. Querido, se Deus abençoa uma pessoa errada, todo mundo vai ter que viver de forma errada, vai ser abençoado. A Bíblia diz de que se queixa o homem dos pecados. Toda imperfeição, querido, toda plantação tem uma colheita. Tudo que se planta se colhe. Deus, querido, Ele nunca vai permitir que você permaneça no erro, sabendo Ele que se você continua, vai para o inferno. E Ele não quer isso. Então Deus jamais vai mostrar um caminho a você que está errado para que você se conduza à perdição. Ao contrário, Ele vai advertir você. Ele vai dizer a você: isso aqui está errado, não faça. Isso aqui está errado, não faça. Isso aqui está errado, não faça. Ele vai me advertir, Ele vai chamar a minha atenção. Se eu ouvir e deixar de fazer, eu vou ter certeza absoluta. Por quê, pastor? Porque eu deixei de fazer. Isso quer dizer o quê, pastor? Que toda bênção que vier sobre mim, é Ele quem está dando. Porque se eu sei que a minha atitude
está sendo desobediente à palavra de Deus, e a minha vida permanece boa, eu continuo sendo bem sucedido e abençoado, eu não posso acreditar que é Deus. Deus, ele não vai, queridos, trabalhar em favor de uma pessoa que está debaixo de uma desobediência. Ele não vai. Por isso que o versículo 2 vai dizer: e todas as bênçãos irão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então as bênçãos de Deus só vai estar sobre a minha vida enquanto eu estiver ouvindo a voz dele. Quando eu deixo de ouvir a voz de Deus, eu estou deixando de obedecer a ele. Eu começo a fazer agora do meu jeito. Você já viu pessoas dizer assim: o ímpio prospera, mas a gente faz tudo certinho e não prospera. Quem já ouviu isso? Quem já disse isso? Não é verdade? E se a gente for analisar, é uma grande verdade, não é? É ou não? A diferença entre o ímpio e o cristão é que aquele ímpio que está fazendo errado, que está prosperando, não é Deus que está abençoando a vida dele. Querido, lá na frente, mais cedo ou mais tarde, a bomba vai estourar. E aquela pessoa vai, no mínimo, preso, passar vergonha. E quando eu falo ímpio, eu falo até porque tem pessoas que se dizem ser cristão e fazem as coisas erradas e diz assim: fulano fez, fulano faz, e eu vou fazer também. Só que tem um porém, querido. A Bíblia tem palavra para tudo. Lá em Isaías, o próprio Deus diz assim, ó, que existe uma grande nuvem. Sabe de quê? Testemunha. Quando você pensa que ninguém está vendo, alguém está te vendo e está dizendo: olha, isso que é crente, ó. Canta no coral, prega a palavra, se veste de crente. É assim ou não é que acontece? É assim, meu querido. Mas olha o que está fazendo. Está fazendo coisa errada, é. Aí chega na igreja, aí dá glória, dá aleluia, fala línguas estranhas, canta no grupo, prega. Mas alguém está vendo. E você acha, vamos ser sinceros, você acha que é Deus que está mostrando? O diabo que está mostrando